E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Olha só, hoje a gente vai direto ao que interessa, tá? Aquilo que realmente vai cair na prova. Vamos juntos aqui desvendar os segredos dos polígonos, perímetros e áreas. Fechado? Então, vamos lá. Para começar, o básico do básico, os polígonos. É que assim, antes de sair calculando qualquer coisa, a gente precisa saber com o que está lidando, né? Conhecer os nomes, as características. Isso aí é a nossa base, sabe? O alicerce para tudo que a gente vai construir daqui para frente. Olha aí na tela. São alguns velhos conhecidos nossos, né? O triângulo, com seus 3 lados, o quadrado, com aqueles 4 lados perfeitinhos, o pentágono de 5 lados e o hexágono com 6. Pode parecer simples, mas, gente, reconhecer essas formas de cara é o primeiríssimo passo para não se enrolar nas fórmulas depois. Certo, agora vamos para a nossa primeira missão, dominar o perímetro. E qual é o objetivo aqui? É simples, aprender a medir o contorno de qualquer figura plana que possa aparecer na prova. Bora lá? Tá, mas, afinal, o que é esse tal de perímetro? Pensa assim, ó, imagina uma formiguinha andando bem na bordinha de uma figura, dando a volta completa. A distância total que essa formiguinha andou, isso é o perímetro. É basicamente a soma de todos os lados, ou seja, o contorno inteiro da figura. E claro, para facilitar a nossa vida, existem as fórmulas. Por exemplo, para polígonos regulares, aqueles com todos os lados iguais, é moleza. É só multiplicar o número de lados pela medida de um lado. Mas ó, presta atenção. A fórmula que mais aparece mesmo nas provas é a do retângulo. Perímetro é igual a 2 vezes a soma do comprimento com a largura. Essa tem que estar na ponta da língua. Beleza, vamos testar isso na prática. Olha só esse problema. É cara de prova. A pergunta é: qual é o perímetro deste retângulo em milímetros? Atenção total nessa unidade que está sendo pedida, hein? Isso é pegadinha clássica. Ok, vamos analisar os dados que a gente tem. O comprimento está ali, 12,6 centímetros. E a largura? Bom, o enunciado dá a dica. É 1/3 do comprimento. É exatamente nesse tipo de detalhe, nessa interpretação, que a gente separa quem acerta de quem erra na prova. Fica a dica. Então vamos resolver juntos, passo a passo. Primeiro passo, achar a largura. A gente pega o 12,6 e divide por 3. Isso dá 4,2 centímetros. Ok, largura na mão. Segundo passo, aplicar a fórmula do perímetro. É 2 vezes a soma de 12,6 com 4,2. O resultado disso dá 33,6 centímetros. Mas calma, não acabou. Lembra da pergunta? O passo final é converter para milímetros. E como a gente sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros, é só multiplicar por 10. E aí, chegamos na resposta final, 336 milímetros. Olha, este ponto aqui é super importante. É a diferença crucial entre perímetro e área. Gente, não pode confundir os dois. Pensa de novo no jardim. O perímetro é a cerca em volta. A área é a grama que fica dentro. Perímetro a gente mede em metros, centímetros. A área em metros quadrados, centímetros quadrados. É essa a grande diferença. Entendido? Beleza, perímetro já foi? Tá dominado? Ótimo. Então partiu missão número 2, conquistar a área. Se antes a gente mediu o contorno, agora a gente vai calcular todo o espaço que tem dentro das figuras. Então, o que é a área? É a medida da superfície interna, ou seja, o espaço que a figura ocupa. Gostei dessa analogia aqui. Se o perímetro é a casca da laranja, a área são os gomos lá dentro. É o recheio da nossa figura. E as fórmulas de área, olha, são super diretas. Para um retângulo, é só fazer base vezes altura. E para o quadrado, como os lados são todos iguais, fica mais fácil ainda. É lado vezes lado, que a gente chama de lado ao quadrado. Sério, essas duas fórmulas são o feijão com arroz da geometria. Tem que saber. E essa mesma ideia, essa mesma lógica, vale para outras figuras também, viu? Tipo triângulos, trapézios. As fórmulas, claro, mudam um pouquinho para cada uma, mas o objetivo final é sempre o mesmo: medir todo o espaço que tem lá dentro. Ok, pessoal. Perímetro revisado, área revisada, agora é hora do nosso desafio final. É aqui que a gente junta tudo o que aprendeu e aplica num problema prático, para ver como essa matemática toda funciona de verdade, no mundo real. Dá uma olhada nessa planta de apartamento. O desafio tem 2 partes. Primeira pergunta: quanto de carpete, em metros quadrados, a gente precisa para cobrir o chão dos 2 quartos? Opa, falou em cobrir, falou em área. E a segunda pergunta: qual é o perímetro do banheiro? Só que em centímetros. Olha aí, voltamos para o perímetro e, de novo, tem uma conversão de unidades para ficar de olho. Vamos para a solução então.
Para saber o total de carpete, a gente tem que somar a área dos 2 quartos. O quarto 1 é um quadrado de 4 por 4, então 16 metros quadrados. O quarto 2 é um retângulo de 4,5 por 3, o que dá 13,5 metros quadrados. Somando os dois, a gente precisa de 29,5 metros de carpete. Fechou a primeira parte. Agora o banheiro. Usando a fórmula do perímetro, chegamos em 11 metros. Mas a pergunta pedia em centímetros, lembra? Então é só converter. 11 metros viram 1.100 centímetros. Missão cumprida. E, gente, o mais legal disso tudo é entender que esses cálculos não servem só para passar na prova, sabe? Dominar a área e perímetro ajuda a gente a entender o mundo ao nosso redor, desde planejar a pintura do quarto até entender o tamanho de um campo de futebol. E para a gente fechar, vou deixar uma pergunta no ar para todo mundo pensar um pouco. Que outra situação aí do seu dia a dia envolve calcular área ou perímetro? Pensa nisso. Bom, espero de verdade que esta nossa revisão tenha ajudado. Agora é respirar fundo e arrebentar na prova. Boa sorte!